Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos ao primeiro seminário online organizado em língua portuguesa pela Facilidade Africana de Apoio Jurídico. O meu nome é Rita Madeira e sou consultora jurídica na Facilidade Africana de Apoio Jurídico. Este será o primeiro seminário de uma série de 4, organizados pela LSF, sobre temas setoriais que são do interesse para os países africanos de língua oficial portuguesa. O tema que nos traz aqui hoje, o financiamento de infraestrutura no novo normal, é um tema que está certamente na ordem do dia. O investimento em infraestruturas pode ter um efeito económico multiplicador, criando benefícios para as economias que vão muito para além da conclusão do projeto inicial. Os exemplos são inúmeros e não precisamos de entrar em detalhes para saber do que estamos a falar. Basta pensar na construção de uma nova estrada, na reabilitação de um porto, que permite o encurtamento de distâncias, o escoamento de produtos, que representam um estímulo às trocas comerciais, um aumento das exportações e, por conseguinte, um aumento das receitas. Da mesma forma, a construção de centrais elétricas, a expansão de linhas de transmissão, permite um aumento da taxa de eletrificação de um país, que por si só é um catalisador do desenvolvimento, criador de novas oportunidades. No entanto, sabemos também que existe ainda um déficit de infraestrutura, que requer a mobilização de avultados recursos. E no contexto atual, de uma pandemia sem precedentes, em que todos os governos do mundo inteiro, e sem exceção, estão a ver obrigados a uma forte mobilização de recursos para fazer face à pandemia, quais são então as consequências para o financiamento de projetos de infraestrutura? Nomeadamente os efeitos macroeconómicos da pandemia, efeitos fiscais, monetários ou no sistema financeiro, que terão um impacto significativo nos recursos públicos disponíveis. Iremos então abordar hoje questões que procuram responder a esta grande questão, nomeadamente quais as abordagens tradicionais para o financiamento de infraestrutura na África lusófona, qual o papel do setor privado e das organizações multilaterais, particularmente no contexto atual. Iremos assim falar sobre desafios e oportunidades que nos levarão a pistas de reflexão e que podem contribuir para o debate, suscitar novos caminhos para contribuir para que os governos possam continuar a desenvolver projetos de infraestrutura daqui para a frente. Comigo aqui hoje, para discutir e levar esta reflexão para a frente, tenho um ilustre painel de oradores. O Dr. Joel Muzima, economista principal do Banco Africano de Desenvolvimento, o Dr. Gonçalo Falcão, sócio do escritório de advogados Mayer Brown, o Dr. Tiago Dionísio, diretor assistente da Eaglestone, e o Dr. Tomás Timbane, sócio do escritório TTA, Sociedade de Advogados. Como estamos aqui num meio finito e online, temos de usar o nosso tempo de uma forma muito sábia. Vou então começar por pedir a cada orador que faça uma breve apresentação, em que fale do ângulo específico em que irá abordar o tema, e passaremos então depois para uma discussão de painel, com perguntas e respostas, em que se pretende suscitar um debate vivo e interessante sobre estas questões. Temos também as questões abertas ao público, que iremos também, dentro dos constrangimentos de tempo que referi, dar resposta na medida do possível. Sem mais delongas então, para começarmos a discussão, eu vou então passar a palavra ao Joel, que nos irá falar dos efeitos da pandemia, em particular da resposta do Banco Africano de Desenvolvimento à crise e mecanismos e produtos que colocou à disposição dos seus países membros regionais. Joel. Boa tarde, Rita. Boa tarde, colegas panelistas. Boa tarde a todos que nos acompanham neste momento, nesta plataforma digital. Mas antes de eu começar, talvez pedir a equipa técnica para verificar as questões de som, porque alguns participantes aparentemente não estão a ter acesso ao som. Enquanto isso, eu vou colocando a minha apresentação. Alô, Rita? Joel, vou só traduzir para que a assistência técnica possa dar resposta a essa questão. Tania, est-ce que vous êtes en ligne? Apparemment, il y a un problème de son. Oui. Il y a quelques participants qui n'arrivent pas à nous entendre. Autant moi, je vous entends très bien. Ok. Peut-être que c'est au niveau de ce participant-là. Oui, il y a eu un collègue, Mario Batsana, je crois qu'il est de Mozambique. Il a eu quelques problèmes techniques là, sur le son. Merci, Tania, c'est noté. D'accord. Aparentemente não há qualquer problema, portanto, se houver algum participante que tenha alguma dificuldade, verifique, por favor, os parâmetros de som do seu próprio computador ou telemóvel. Pode ser essa a questão. Joel, vamos então. Muito obrigado. Então, Rita, brevemente vou passar aqui a minha apresentação. É uma apresentação breve. Antes de mais, agradecer por esta oportunidade que temos para partilhar algumas considerações sobre aquilo que é o impacto desta pandemia, que para nós ainda é desconhecida e estamos ainda a navegar num mundo totalmente desconhecido, mas que, de acordo com as evidências que vão surgindo, é possível começar a extrapolar algumas ilações. Então, a minha apresentação vai cingir-se em 4 aspectos fundamentais. Primeiro, o impacto da pandemia nos PALOPs.
Salientar que esta análise é baseada no estudo que foi feito pelo Banco Africano de Desenvolvimento sobre as perspectivas econômicas para a África, relatório suplementar, que foi publicado em junho passado. De seguida, vou passar a apresentar aquilo que são as medidas de resposta, tanto dos governos como do Banco Africano de Desenvolvimento, para fazer face à pandemia. E como não deixaria de ser, passarei a tecer alguns comentários sobre recomendações de políticas e estratégias que os países podem tomar para garantir uma retoma rápida pós-pandemia. E esta questão das oportunidades e os desafios de financiamento vou deixar para a parte final e poderemos discuti-la com mais calma durante o debate. Então, Joel, peço desculpa por interromper, não estamos ainda a ver a sua apresentação. Não sei se quer colocar. Sim, estou a prosseguir. Rapidamente, dizer que a Covid é uma crise simétrica, no sentido que ela é originada por uma crise sanitária, mas cujos impactos serão assimétricos entre as economias. Nas nossas análises aqui no Banco Africano de Desenvolvimento, identificamos basicamente 5 canais fundamentais de transmissão da crise. O primeiro é pela via da queda dos preços das matérias-primas e as disrupções no comércio internacional. O segundo canal tem a ver com a queda do investimento direto estrangeiro. Como sabemos, a maior parte das economias desenvolvidas estão a passar por momentos de grave recessão, em que vão poder concentrar-se apenas na recuperação das suas economias, ao invés de continuar a expandir os seus investimentos e fluxos de capitais para as economias periféricas ou emergentes. A terceira questão tem a ver com a queda das remessas dos imigrantes. Se tivermos em conta que países como Cabo Verde, cujas remessas dos imigrantes representam cerca de 10% do PIB, é fácil de imaginar o impacto que isso poderá ter não só na poupança, mas também no consumo das famílias cabo-verdianas. O mesmo pode se aplicar no caso de São Tomé e, de alguma forma, também no caso de Moçambique. Também temos a questão dos efeitos das disrupções nas viagens e no turismo, devido ao fecho das fronteiras e ao atual estágio em que as companhias aéreas se encontram. Isto está a ter um impacto dramático no turismo. Praticamente o turismo está parado em países como Cabo Verde, em que o turismo representa cerca de 70% das receitas e cerca de 20% do PIB. O impacto é dramático. O mesmo pode-se dizer de São Tomé e Príncipe, e que o turismo representa mais de 10% do PIB. Então, pode-se adivinhar que, a médio e longo prazo, esta crise terá um impacto muito mais, já está tendo um impacto forte no turismo, mas que será mais profundo, e a recuperação neste setor espera que seja um pouco mais lenta. Por fim, identificamos efeitos fiscais e monetários no sistema financeiro. Por quê? Porque com a crise os governos são obrigados a expandir as suas despesas para fazer face à pandemia. E com isto, num ambiente de quebra das receitas, devido à quebra do comércio, devido à quebra da produção, há uma redução drástica na arrecadação dos impostos. O que vai acontecer é que haverá uma maior necessidade de endividamento das economias. E, por outro lado, como vamos ver no slide a seguir, há um esforço no sentido de continuar a garantir liquidez para as empresas. Mas este esforço poderá ter os seus limites. Daí que a crise realmente poderá criar efeitos devastadores nas nossas economias nos PALOPs. Temos aqui uma série de ilustrações gráficas daquilo que é o impacto. Não poderei passar de forma individual por cada país, mas uma questão que se salienta é a seguinte: as economias dependentes do turismo e de exportadoras de petróleo são as que sofrerão maiores perdas com esta crise, ao invés das economias menos intensivas em recursos naturais. E isto leva-nos a uma consideração, que é a questão da necessidade da diversificação das economias, a necessidade da redução da dependência externa, a necessidade de olhar-se para um crescimento mais endógeno. E isto é muito fundamental quando olharmos para as estratégias da reforma. Mas, por enquanto, vejamos o que as economias, os países dos PALOPs em particular, tomaram como medidas de resposta a esta pandemia. Aqui é preciso elogiar o esforço feito por todos os países, todos os governos, a partir das medidas sanitárias desde o primeiro minuto, com a declaração do estado de emergência, as questões do distanciamento social, as questões do uso da máscara, foram fundamentais no aplanamento da curva das infecções. Mas o mais importante ainda tem a ver com o reforço da capacidade dos sistemas de saúde e da testagem. Vimos também que alguns países foram mais além, implementando medidas de política fiscal e medidas de política monetária, tal como linhas de crédito significativas, como é o caso de Moçambique,
onde se aprovou uma linha de crédito de 500 milhões de dólares. O caso de Cabo Verde, onde o Banco Central aprovou uma linha de crédito de 400 milhões de euros e mais outras garantias soberanas de 38 milhões de euros para financiamentos ao setor privado. É o caso de Angola, que até foi mais além, ao autorizar o uso de 1,5 bilhões de dólares do Fundo Soberano para prover apoio às famílias, em apoio direto em transferências de rendimentos. E o caso também de Cabo Verde, que aprovou um programa de assistência ao rendimento mínimo para os trabalhadores do setor informal e aos trabalhadores em situação de pobreza. Mas o BAD, então, o BAD não ficou indiferente a esta crise e, desde cedo, em março, aprovou um lançamento de uma obrigação chamada Fight Covid-19, num montante global de 3 bilhões de dólares, que foi emitida na Praça Financeira de Londres a uma taxa de juros de 0,75%. Com os recursos desta emissão inovadora, vão ser usados para financiar projetos de resposta à Covid no continente africano. O BAD foi mais além e foi mais ousado ao aprovar, pela primeira vez na história, um fundo de 10 bilhões de dólares no âmbito da facilidade de resposta rápida à Covid. E este fundo já está sendo usado, porque, como diz o presidente do BAD, o Dr. Akinwumi Adesina, num caso de uma crise sanitária, não pode haver distanciamento fiscal. Pode haver distanciamento social, mas não podemos ter distanciamento fiscal. Caso contrário, as nossas economias podem entrar em colapso. Daí que cerca de 6,4 bilhões deste apoio dos 10 bilhões irão diretamente para apoio direto ao orçamento, tanto para os países de renda média, que são os chamados países do guichê BAD soberano, e também 2,7 bilhões para os países do chamado guichê FAD, que são os países de renda baixa. Falo, neste caso, da maioria dos nossos países, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé, são os países FAD. Os países BAD são os países de renda média. Falo aqui de Angola, falo aqui de Cabo Verde e falo aqui da Guiné Equatorial. Mas também aprovamos um fundo de 1,8 bilhões direcionados para o setor soberano, para que continue a financiar outros projetos para além do Covid. Porque, para além do apoio orçamental, há outros projetos que já estavam em curso, projetos na agricultura, projetos na indústria, projetos nos transportes. Então, há este financiamento suplementar que também poderá ser usado. E, porque o setor privado é importante, o BAD aprovou um fundo de 1,35 bilhões de dólares somente para o apoio ao setor privado. Quanto a este aspecto, poderei falar mais adiante sobre as condições para o seu acesso. E para além dos 10 bilhões, o BAD aprovou uma iniciativa pioneira que se chama FAREC, que é o Feed Africa Response to Covid-19. Como sabemos, com a Covid, com o fecho das fronteiras, muitos agricultores estão a ter dificuldades para aceder às sementes que muitas das vezes são importadas. Então, isto cria um problema de insegurança alimentar, porque com uma fraca campanha, há uma fraca colheita, poderemos ter um problema de insuficiência alimentar com impactos severos na nutrição das nossas crianças e também das famílias nos países membros. Daí que o BAD aprovou esta iniciativa FAREC, que vai acompanhar os países em iniciativas dedicadas à melhoria dos aspectos da nutrição, segurança alimentar e preservação das condições alimentares dos agregados familiares nos países membros. Por fim, porque muitos países africanos tiveram dificuldades no início em aceder a instrumentos de testagem, a instrumentos de proteção para os trabalhadores que estão na linha da frente da Covid, o BAD aprovou uma linha multinacional com a ECOWAS e também com a Organização Mundial da Saúde e a Organização da África Ocidental para a Saúde. Estas linhas são variadas. Há uma linha de 19 milhões de euros que está a ser usada aqui na África Ocidental. Creio que há uma outra que está a ser usada na África Austral. Todas elas destinam-se a aumentar a capacidade de testagem, a capacidade também de proteção dos nossos funcionários da saúde, porque se formos a ver, as mulheres principalmente estão na linha da frente neste combate da Covid. E, ao mesmo tempo, elas é que cuidam dos doentes, no caso do domicílio. Então,
a falta de equipamentos de testagem pode ser um veículo fácil de transmissão deste vírus. E o BAD não é indiferente a isso e aportou um apoio significativo a todas estas economias. E como podemos ver aqui nesse gráfico abaixo, a situação da Covid atualmente, estes dados são de 11 de julho, não nos deixa tranquilos. Embora nos países dos PALOPs, eu fiz aqui um corte. Joel, peço desculpa, vou ter de cortar. Nós estamos aqui com um problema técnico, não estamos a ver o slide, mas creio que não há problema, podemos pôr o gráfico mais à frente. Se calhar vou pedir que acabe só essa ideia para podermos passar e voltamos a discutir esse assunto mais em detalhe na fase das perguntas. Ok, e este slide não estão a ver também? Não estamos a ver. Mas se calhar até sugiro voltarmos a essa questão depois na fase das perguntas. Entretanto, tem tempo de verificar aí. Não, farei, deixe-me só em um segundo. E agora? Continuamos sem ver. Joel, eu sugiro que passemos ao próximo orador. Muito obrigada por esta apresentação muito viva. Se calhar me desse um minuto para falar das considerações finais em termos de recomendações. Força. Para dizer em termos de conclusão, em termos de recomendações, o que a Covid nos faz pensar? Primeiro, é preciso repensarmos o nosso modelo de crescimento nos países, principalmente em África e nos países lusófonos. A África, depois das independências, era um continente próspero, era um continente com uma agricultura vibrante, uma indústria vibrante, mas com a adoção destas políticas de ajustamento estrutural, de neoliberalismo, assistimos agora a uma desindustrialização acelerada, a um desemprego e à pobreza. Daí que é preciso repensarmos. E se calhar a Covid seja o momento ideal para fazermos isso. E o que é que podemos fazer mais adiante? É preciso pensar em setores em que temos vantagens comparativas. Por exemplo, investir mais na agricultura e nas cadeias de valor. Investir mais em setores que garantam resiliência às nossas economias, como o setor da energia, principalmente as energias renováveis. E como a maior parte das nossas economias depende muito do setor informal, é preciso garantir a inclusão do setor informal no setor formal da economia. Mais adiante ainda, como os níveis de poupança são insuficientes, é preciso continuar o processo da mobilização de recursos financeiros domésticos. Mas, o mais agravante também, os nossos níveis de formação, que são essenciais para uma maior produção e produtividade, é preciso apostar mais no ensino técnico vocacional. E, quarto e mais importante, porque a Covid vem nos provar que sem a internet não podemos ter mesmo esta conferência que estamos a ter hoje. Então é importante investir gradualmente na transformação digital. Tudo isto não terá efeito se não tivermos instituições fortes. É daí que o BAD poderá ser um parceiro fundamental nesta transição. Porque o BAD, para além de ser financiador, o BAD pode dar assistência técnica, o BAD pode ajudar o setor privado a mobilizar recursos. E tem aqui uma panóplia de instrumentos, desde garantias parciais de riscos, garantias parciais de crédito, sindicância de empréstimos, também pode apoiar na estruturação de PPPs e, muito recentemente, aprovou-se aquilo que se chama de Africa Investment Forum, que é um fundo de investimento africano, onde parceiros do setor privado, investidores, governos, podem juntar-se e mobilizar recursos financeiros, tornar projetos bancáveis, acelerar o fecho financeiro de projetos de investimento. E, por fim, para o contexto específico dos países lusófonos, o BAD, Portugal e os 6 países lusófonos estruturou um instrumento chamado Compacto Lusófono, que vai apoiar na mitigação de risco, na mobilização de recursos financeiros e na assistência técnica, porque a maior parte dos nossos projetos, principalmente, carecem de uma boa estrutura em termos de viabilidade técnica e financeira. Muito obrigada, Joel, por esta apresentação muito viva. Obrigado. Vamos então voltar. Muito obrigada. Vamos deixar algumas perguntas para e vamos passar então ao Gonçalo, que nos vai falar sobre as abordagens tradicionais de financiamento de infraestrutura e as tendências crescentes na África lusófona. Gonçalo. Obrigado Rita. Começar por desejar uma ótima tarde a todos os meus colegas de painel e também bem assim a quem nos está a assistir. Eu vou fazer, sem escutar o tema, vou fazer uma apresentação generalista sobre a questão dos modelos de financiamento na África lusófona e também de ser considerações sobre a perspectiva competitiva da África e da África lusófona em particular face ao resto do mundo
no que toca à capacidade de captação de investimento. Antes de avançar, agradecer novamente à Rita e à LSF a oportunidade de estar aqui presente e de fazer esta apresentação, e também realçar o papel absolutamente transformador que a LSF tem tido ao permitir a capacitação de Estados cada vez mais para poderem negociar, entre outros, projetos de investimento. Portanto, dá os parabéns à LSF pelo trabalho que tem realizado. Eu gosto sempre que falo sobre assuntos africanos e países africanos, eu gosto sempre de começar com um disclaimer, que é o seguinte. Há sempre um certo vício, entre aspas, de abordar a África como um todo. Um território vastíssimo, com mais de 50 países. Esta sessão de hoje tem esse mérito de circunscrever a análise aos países lusófonos, mas, feliz ou infelizmente, mesmo no contexto dos países lusófonos, existe uma enorme heterogeneidade. Ou seja, estamos a falar de países muito diferentes em termos demográficos, em termos geográficos, e, portanto, para dizer o quê? Para dizer que muito daquilo que nós vamos dizer aqui hoje vai pecar por ser um pouco generalista. Ou seja, cada um destes países mereceria da nossa parte um dia inteiro de análise. Infelizmente não é possível e, portanto, vamos ter que ser mais generalistas. Então, há coisas que vão ser aqui ditas hoje que se aplicam a uns países onde não se aplicam a outros. Portanto, acho que os nossos ouvintes vão compreender essa limitação. Então, avançando para o tema dos modelos de financiamento. Bom, eu dividiria os modelos de financiamento basicamente em dois. Um modelo clássico e uma série de submodelos que podemos dizer ou classificar como contemporâneos ou modernos. Bom, o modelo clássico é um modelo que, sinceramente, ainda está em uso em alguns países africanos, mas que, felizmente, está a perder tração, diria eu, que é um modelo clássico de colaboração entre o governo e doadores. Basicamente, em que as obras de infraestrutura, elas dependem da boa vontade de terceiros, portanto, de países doadores, que disponibilizam ao país receptor fundos para que seja, enfim, construída uma determinada infraestrutura. Obviamente que este modelo foi muito importante, sobretudo nos períodos pós-independência, em que muitos Estados africanos tinham ainda dificuldades económicas, mas felizmente foi progressivamente caindo em desuso, ainda que em alguns países seja ainda absolutamente fundamental e a garantia de que haja, digamos assim, um mínimo de influxo de investimento. Avançando fora do modelo clássico, temos uma série de, eu diria, mecanismos de captação de fundos. Eu escolhi ou captei quatro realidades, chamamos assim. Bom, desde logo, os chamados fundos de capital privado, private equity, os números indicam que há um crescente apetite pelos grandes fundos de capital privado em África, não só na África lusófona, mas na África em geral. Aliás, os números dizem que o montante de investimento dos fundos de private equity em África, ele basicamente, até à pandemia, quase que duplicava ou triplicava a cada 4, 5 anos. Portanto, existe de facto apetite por África. Eu já vou depois especificar um pouco mais em que é que isto se concretiza. Um outro mecanismo muito importante e que tem tomado, digamos assim, tem tido um papel de liderança na diversificação das fontes de investimento são os chamados organismos multilaterais de financiamento, como, por exemplo, o Banco Africano de Desenvolvimento. Eu diria que o grande mérito destas instituições é desmistificar a África para os grandes bancos internacionais, que ainda olham, por vezes, a África com um certo ceticismo, sobretudo por questões de risco, mas que, fazendo parcerias com estas instituições, essa visão de risco acaba por se alterar e, portanto, torna mais fácil a intervenção em África dos grandes bancos e grupos financeiros internacionais. Um outro mecanismo que também está a ter e vai ter cada vez mais um papel fundamental, já fui aqui falar na apresentação anterior, é o papel dos chamados fundos soberanos. Os fundos soberanos eles têm um efeito muito interessante de reciclar as receitas, sobretudo as receitas de extração de recursos naturais, retêm parte dessas receitas para as reinvestir em obras de infraestrutura. Veja-se, por exemplo, no contexto lusófono, o caso de Angola, que tem um fundo soberano bastante ativo, começou com alguns precalços, mas felizmente hoje em dia está a funcionar em pleno. A questão dos fundos soberanos, ela
está limitada, ela tem uma limitação de base que é, obviamente, apenas países ricos em recursos naturais se podem dar ao luxo, digamos assim, de poder constituir fundos soberanos. No contexto lusófono temos o caso de Angola. Eu creio que Moçambique, quando os projetos do Rovuma entrarem, digamos assim, o velocidade de cruzeiro, poderá pensar em fazer isso, mas nos demais países lusófonos, obviamente, a criação de fundos soberanos ainda não é, digamos assim, uma alternativa. E, finalmente, vejo também o acesso ao mercado internacional de capitais como uma forma também alternativa de captar investimentos. Veja-se, por exemplo, o sucesso das emissões de Eurobonds que a Angola tem feito nos últimos anos. Portanto, hoje em dia, e a mensagem que eu queria passar é que hoje em dia, no contexto lusófono e em África em geral, os países têm à sua disposição mecanismos de acesso a investimento em linha com aquilo que já se faz no resto do mundo. Agora, a questão que se coloca é: há dinheiro disponível para investir em África? A resposta certa é há. Mas como captar esse dinheiro? Bom, aí entram considerações de outra natureza. Como eu disse, o apetite por África, ele é crescente, ele é visível. Se vê no mercado nacional que a África constitui seguramente o local geográfico onde se vai assistir à próxima grande expansão económica. Ainda estamos a vivê-la na Ásia, ou seja, hoje, quando se fala em mercados emergentes, ou seja, como os mercados em que, de facto, o crescimento económico é mais acelerado e onde existem maiores oportunidades de investimento, ainda se olha para a Ásia com uma certa prioridade. A América do Sul, o Brasil também, sendo um grande bloco económico, mas já se percebeu que a África será o next step. E a África tem, em relação à Ásia, uma vantagem e uma desvantagem. Bom, a Ásia, a grande vantagem da Ásia é que concentra grandes mercados investidores. Ou seja, a Ásia tem países, são menos países, mas vários deles com populações muito grandes. Portanto, são mercados com potencial de consumo muito grande. Só que, por outro lado, não tem a Ásia como um todo, claro que tem recursos naturais, mas não concentra uma diversidade de recursos naturais como a África concentra. E, portanto, nessa matéria, a Ásia está em desvantagem. A África tem as duas coisas, tem população e tem recursos naturais. Porém, há um problema de fundo, okay? Que para mim ainda é um dos principais entraves a termos maiores projetos de investimento em África, e isto aplica-se à África lusófona, mas não só, que é a África, ela é politicamente muito fragmentada, e eu explico isto, ou seja, nós temos muitos países com uma população relevante, mas sem escala suficiente. Temos quase 30 milhões de pessoas em Angola, 20 e tantos milhões em Moçambique, só que este número não é suficiente para que cada um destes países possa ser considerado como um mercado atraente por si só. E, portanto, tem que haver, e já existe um esforço político nesse sentido, e podemos explorar essa matéria depois ao longo do debate, tem que haver um esforço de consolidação aduaneira e económica por parte dos países africanos, mesmo que seja no contexto regional, no contexto subsaariano, ou no contexto de uma maior integração dos países, por forma a que quem decide investir em Angola, ou Moçambique, ou Cabo Verde, ou São Tomé, saiba que tem acesso não exclusivamente ao mercado consumidor local, mas a um mercado regional mais vasto. Portanto, esta dispersão geopolítica, ela dificulta um pouco ainda algumas opções de investimento, precisamente por haver esta percepção de que a África é um continente muito grande, tem muita gente, mas eu estou limitado por força ainda de uma falta de consideração económica e aduaneira entre os países. Portanto, este é um problema ainda competitivo da África em relação digamos assim, aos países emergentes que hoje ainda estão na moda. Muito obrigada, Gonçalo. Será que podemos deixar o outro problema para a fase de debate?
Só vou concluir em 30 segundos. O outro problema é a famosa palavra de riscos, ok? Mas como eu vou explicar, para mim, os riscos no conceito ou no espaço lusófono é um problema de marketing. E eu passo a explicar melhor o que é que eu quero dizer com isto. Muito obrigado. Muito obrigada, Gonçalo, por esta apresentação muito interessante. Vamos então passar ao Tiago, que nos vai falar um pouco mais em detalhe, de uma forma abreviada, os efeitos macroeconómicos da pandemia nos vários países lusófonos do continente africano. Obrigado, Rita. Boa tarde a todos. Um momento só, vou tentar pôr aqui a minha apresentação. Rita, consegue ver? Perfeitamente. Perfeito. Muito bem. Então, conforme estava a dizer, tentarei ser muito resumido e tentar quantificar a nível de previsões macroeconómicas o eventual impacto da pandemia nos países, nos PALOPs. Como sabemos, temos características distintas entre eles. Alguns são mais dependentes das matérias-primas, como é o caso de Angola em relação ao petróleo, ou Moçambique em relação ao carvão e também ao alumínio. Outros dependentes de setores específicos, como o turismo, ou seja, isto terá impacto em Cabo Verde. Mas, como disse, vou tentar quantificar num slide que fiz para cada país o impacto estimado desta pandemia. Como disse, Angola depende muito do setor petrolífero e então está a sofrer um duplo choque na atual conjuntura, não só a nível de Covid, mas também a nível de uma forte descida que se tem verificado no preço do petróleo face aos valores do final de 2019. Isto foi causado não só por uma forte redução da procura relacionada com os efeitos do Covid, mas também uma guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia, que depois, mais tarde, se veio a resolver com um acordo de corte de produção e, portanto, o petróleo recuperou, duplicou nas últimas semanas o preço que atingiu, mas, como disse, atingiu níveis mínimos das últimas 2 décadas. Angola depende muito do petróleo, 95% das suas exportações são relacionadas com o petróleo, a maior parte deste petróleo vai para a China, 2/3 também das receitas públicas são provenientes do setor petrolífero e, como tal, não só tem um impacto muito significativo na atividade económica, como também a nível das receitas públicas. Acabado de sair o orçamento retificativo do Estado, o Governo estima para este ano um nível de receitas públicas quase 29% abaixo do valor inicial estimado quando apresentou o orçamento inicial para 2020, no final de 2019. Isto por via de uma forte quebra nas receitas de impostos petrolíferos. Isto terá que ser compensado a nível das receitas, que se espera a nível da despesa pública, que se espera que caiam 8,7% face ao valor inicialmente estimado, e isto terá alegadamente a ver com um possível acordo de moratória com a China de 3 anos. Mesmo assim, a nível das contas públicas, o novo orçamento apresentado prevê um déficit orçamental de 4% do PIB, o que compara com o superávit de 1,2% do PIB que o Governo previa anteriormente. A nível de previsões de crescimento, o gráfico cá de cima da direita é muito elucidativo. Em outubro de 2019, o FMI esperava que Angola crescesse 1,2% este ano. Em abril de 2020, cortou para 1,4% e agora, 2 meses depois, em junho, para 4% de recessão em Angola. Olhando agora para Cabo Verde, conforme já foi referido, é muito dependente do setor do turismo. As atividades relacionadas com este setor representam cerca de 25% do PIB e 50% das receitas de exportações. Ora,
as restrições impostas pelo Covid, restrições a nível de viagens e na abertura de fronteiras, terão um impacto significativo nos fluxos de turismo este ano. O setor dos transportes, que juntamente com as telecomunicações representem também 15% do PIB, também vai ser afetado, nomeadamente a nível da companhia aérea do país. As contas externas de Cabo Verde também serão afetadas, muito por via das receitas, de uma forte descida das receitas do turismo, ou seja, a balança de serviços será muito penalizada por esta descida muito significativa das receitas do turismo. Por outro lado, isto será compensado, este impacto será atenuado por menores importações de matérias-primas devido à queda do preço do petróleo e também a uma possível redução da procura de bens de capital intermédios e, portanto, isto, como disse, ajudará a reduzir o desequilíbrio externo. Conforme também já foi referido pelo Joel, a nível de remessas de imigrantes, Cabo Verde é muito dependente destas remessas. Em crises passadas, o que se verificou, a ideia que tenho, é que os imigrantes continuaram a enviar o dinheiro para o seu país, mas perante esta incerteza mundial, não se sabe muito bem qual será o efeito da pandemia a nível das remessas de imigrantes para Cabo Verde. Olhando para a Guiné-Bissau, o setor principal da economia é a agricultura, em particular a produção e comercialização da castanha de caju. A agricultura representa cerca de 25% do PIB, é o principal motor da economia, onde dependem, direta e indiretamente, cerca de 80% da população. Também as exportações, 90% delas são relacionadas com este setor. Ora, a nível da atividade, nesta atividade de produção, distribuição e comercialização da castanha de caju, a atual pandemia está a ter um forte impacto, nomeadamente a nível da população local, a nível das empresas. O Governo e o Banco Central já anunciaram medidas para ajudar a nível da liquidez e ajudar as empresas e as pessoas mais afetadas pela pandemia. Aqui no gráfico à direita dá para ver também o forte impacto a nível do PIB. Em outubro de 2019, o FMI estimava um crescimento de 4,9%, prevê agora uma recessão de 1,9% em 2020. Olhando para Moçambique, Moçambique registrou crescimento bastante elevado até 2016. No passado recente, registrou algum abrandamento da atividade económica, mas mesmo assim acima da média da África subsaariana, mas encontrava-se numa situação algo debilitada devido aos ciclones verificados no ano passado e também alguma instabilidade militar. Instabilidade militar nas zonas norte e centro do país. Os setores mais afetados pela pandemia deverão ser as indústrias extrativa e transformadora, bem como os setores dos transportes, comércio e serviços, hotelaria e restauração. Estes setores representam, num todo, cerca de 58% do PIB. A agricultura, que tem também um peso elevado, 25%, deverá registrar uma boa performance, mas provavelmente não será suficiente para compensar o abrandamento dos outros setores. Importa referir aqui do gráfico do lado direito que Moçambique é destes 5 países que estamos a analisar o único pelo qual o FMI ainda estima um crescimento económico para este ano. As últimas previsões, 1,4%, face a 6% estimados no final de 2019. No entanto, se não me engano, eu creio que o governo moçambicano e também não sei se o BAD não estimam já a possibilidade de Moçambique contrair este ano. Moçambique será um dos países que vai beneficiar também do alívio do serviço da dívida por parte do FMI. No entanto, e portanto, isto terá um impacto de 15 milhões de dólares, que será redirecionado para o combate ao Covid, mas devido às elevadas necessidades financeiras do país, isto vai afetar a nível de déficit. Portanto, o déficit orçamental estimado para este ano pelo Governo é de 7,7% do PIB e muito acima dos 2,1% que eram estimados em 2019. As contas públicas também serão agravadas, naturalmente, muito por via da quebra das exportações das principais produtos exportados pelo país, carvão
e alumínio, que representam cerca de 50% das exportações do país. Por fim, São Tomé, o Covid vai levar também uma forte contração da atividade económica. A atual estimativa é de uma contração de 6,5% para este ano, muito por via do setor do turismo, que segundo o FMI poderá ter uma quebra de 70% este ano e por isso arrastar o PIB global do país. São Tomé também vai beneficiar de uma ajuda financeira do FMI, 12,3%, para ajudar a colmatar as necessidades urgentes de reequilibrar as contas públicas e externas do país. E também vai beneficiar de uma moratória do serviço da dívida nos próximos 6 meses, que é extensível também a 2 anos. Muito rapidamente é isto, Rita. Mais tarde falamos sobre o Q&A. Muito obrigada, Tiago. É realmente muito útil ver esses gráficos e ter uma percepção visual dos efeitos macroeconómicos nos diferentes países e nas diferentes economias. Vamos então passar a ouvir o Tomás, que nos vai falar sobre a gestão contratual de responsabilidades e riscos no pós-Covid em Project Finance e EPC. Obrigado, boa tarde. Não sei se a minha... Estamos a ver, Tomás, tudo ok. Obrigado. Vou aqui rapidamente dar 2, 3 notas sobre esta importante questão da gestão contratual de responsabilidade no pós-Covid nestes 2 tipos de financiamento de projetos de construção, infraestruturas e etc. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade para estar aqui, partilhar um pouco destas reflexões. É verdade, condicionadas por olhar muito para Moçambique, mas algumas das questões aqui referidas podem facilmente aplicar-se a outros países. O Gonçalo deu uma nota extremamente importante e faço minhas as palavras deles. Sempre que se fala da África, tenta-se pensar que a África é uma. Sempre que se fala da África, dos países africanos de língua portuguesa, pensa-se sempre que as medidas legislativas, as economias, etc., são realidades idênticas, mas nós que andamos por aqui e trabalhamos nos outros países percebemos que são realidades completamente diferentes e que impõem uma análise cuidada para cada uma dessas situações. Portanto, vou, ainda que olhando um pouco para aquilo que se passa em Moçambique, com aquilo que são os efeitos ou as responsabilidades ou os riscos aqui em Moçambique, projetar um pouco aquilo que também acredito que vai acontecer nos outros países. Vou, de forma muito rápida, a falar de 3 pontos. O quarto ponto deixarei para a segunda parte, tendo em conta o tempo que é curto. Em primeiro lugar, olhar para esta forma de financiamento destes projetos, portanto, o Project Finance. Em segundo lugar, o impacto da Covid neste tipo de projetos. E se nós olharmos para um país como Moçambique, o Tiago ainda há pouco fez referência ao impacto que projetos, a indústria extrativa, transformadora, o gás, a energia, o carvão tem em Moçambique, fez referência a 58% do PIB. Portanto, se nós olharmos para este tipo de projetos, se nós olharmos para este tipo de infraestruturas, por um lado, e por outro lado, para o impacto que isso vai trazer, percebemos as grandes disrupções que vão acontecer na realidade moçambicana. Fez referência a este crescimento que se espera que Moçambique venha a ter. É um desejo, vamos ver se efetivamente isso vai acontecer. Bom, olhando um pouco para este primeiro ponto do Project Finance e da sua importância em países como Moçambique, Angola, etc. Todos nós sabemos que são métodos de financiamento de infraestruturas de longo prazo em que os fluxos de caixa dependem muito dos próprios projetos. Portanto, o projeto é a principal, ou se não a única fonte de reembolso do capital investido. O que significa que se nós temos situações de projetos que não estão a ser concluídos ou projetos que estão a ser condicionados, logo à partida percebemos que a inexistência desses fluxos de caixa
vão naturalmente criar disrupções neste tipo de projeto. E o Tiago fez referência, e se nós percorrermos todos os países africanos de língua portuguesa, percebemos que o Project Finance tem um papel extremamente importante como fonte alternativa ao financiamento de projeto, o que significa que vamos naturalmente termos problemas muito mais do que os problemas normais que teríamos só porque estamos na situação da Covid. Portanto, há uma necessidade frequente nos nossos países de um apoio adicional. O Gonçalo, no início, fez referência à questão do financiamento internacional, que hoje em dia já deixa de ser uma aposta. Moçambique, até porque houve uma suspensão desse apoio dos doadores, sente a necessidade de encontrar outras fontes de financiamento. Portanto, os Project Finance são extremamente importantes para uma realidade como Moçambique. Quais são, de forma muito rápida, os impactos que nós podemos encontrar aqui? Bom, isto aconteceu em Moçambique, mas acredito que nos outros países, desde abril, foram implementadas medidas, designadamente no setor bancário, durante o estado de emergência. Nós tivemos o estado de emergência que foi decretado logo no início do mês de abril, e do ponto de vista bancário houve proibições de interpelações, concessão de mora e execuções judiciais, porque já se prevê a existência do incumprimento das obrigações que não possam ser realizadas por força das medidas que foram aplicadas. Todos nós sabemos que há restrições a diversos níveis e naturalmente que as empresas não estão em condições, ou estes projetos não estão em condições de continuar a autofinanciar-se. Moçambique teve uma opção que foi bastante discutida e é muito discutível, que não houve uma moratória por via legislativa. Portanto, há um conjunto de condicionamentos que são colocados, mas não há uma moratória, o que significa que as empresas continuam a ter de pagar os financiamentos, quer para o desenvolvimento dos projetos, quer para as suas atividades. Naturalmente que isto vai e tem um impacto financeiro nestes projetos que estão a ser desenvolvidos. O Joel fez referência a um conjunto de projetos, a um conjunto de financiamentos que foram apresentados aqui em Moçambique, por exemplo, pelo Banco Moçambique. Mas esses financiamentos, infelizmente, ainda não têm, pelo menos é o que diz a nossa Confederação das Associações Económicas, não está a ter o impacto que isso se deseja. Aparentemente, ainda é insuficiente para aquilo que se espera numa situação deste género. Uma segunda nota que gostava de fazer referência tem a ver com os projetos de engenharia, procurement e construção, os conhecidos como EPC. Bom, estes tipos de contratos, portanto, nós incluímos no mesmo modelo contratual a concepção, a projeção, a aquisição, o fabrico de equipamentos necessários para o mesmo projeto e a sua construção e montagem. E se nós olharmos para um país como Moçambique, que fez uma aposta extraordinária em grandes projetos de infraestruturas, energia, carvão e recursos naturais, percebemos a importância de este tipo de projetos. E só se espera que o impacto da Covid, o Tiago esteve a falar não só sobre a questão da Covid, mas também no ano passado de dois ciclones, um na zona centro, outro na zona norte, e na zona norte a questão da situação político-militar que não está boa. Portanto, percebe-se logo à partida que nós teremos um impacto tremendo nestes tipos de projetos, o que significa que há necessidade de uma certa preocupação com questões que têm a ver com a responsabilidade, com a questão da gestão, para que de forma muito mais impactante se possa olhar para estes contratos. E só para terminar, quando nós olhamos para um contrato de EPC, há várias cláusulas que são aqui observadas, mas gostava de chamar a atenção a duas delas. Uma que tem a ver com a questão da força maior, portanto, esta questão da Covid chama-nos a atenção a esta realidade, mas para um caso
para um país como Moçambique, a questão do impacto político-militar no norte do país também tem um impacto, ou pode ter um impacto extremamente importante nestes projetos. Portanto, é um tema extremamente importante que deve ser olhado com alguma preocupação. Uma outra nota tem a ver com a questão da resolução de litígios. Muitos dos contratos têm cláusulas de arbitragem, etc. E esta é uma boa oportunidade, é um bom momento para pensar, para ponderar este tipo de realidades, porque com o impacto dos ciclones do ano passado, com o impacto da Covid, com o impacto militar no norte do país, portanto, pode-se pensar que há aí questões de força maior, portanto, gerir este tipo de contrato é extremamente importante porque estão associados vários riscos. Portanto, mais do que termos esta questão da Covid, que é de 2020, nós, em Moçambique, estamos a partir de uma situação em que o ano passado houve desastre, estamos a partir de uma situação em que há um conflito na província de Cabo Delgado, portanto, tudo isso é extremamente importante, tudo isso tem que ser olhado quando se discutem este tipo de contrato, quando se pretende gerir estes tipos de contrato. Portanto, espero na segunda parte olhar um pouco sobre as estratégias que creio que podem ser tomadas nesta gestão dos riscos e das responsabilidades deste tipo de contrato. Obrigado. Muito obrigada, Tomás. Uma apresentação muito clara, muito precisa. Vamos então agora passar à fase ainda mais animada de debate e discussão. Eu vou começar com uma pergunta para o Gonçalo, em que ficou claro da sua apresentação que manifesta a insuficiência do modelo tradicional para fazer face a todas as necessidades de financiamento de infraestrutura, mas também já apontou caminhos de financiamento alternativo. Na perspectiva do investidor, onde é que estão os maiores fatores de constrangimento para a aplicação desses recursos? Bom, obrigado, Rita, pela pergunta. Finalizei a minha apresentação com a questão dos chamados, a velha, digamos assim, a canção assombrada relativamente a investimentos em África, a palavra riscos, já estou riscos todos os dias. Bom, sinceramente, no contexto da África, eu referi há pouco que, para mim, o risco passa muito por falta de marketing. E eu passo a explicar porquê. Vamos nos cingir aos chamados riscos clássicos, que são normalmente apontados como fatores limitadores de investir em África. Riscos políticos, riscos jurídicos ou legais, já vou referir quais são, e riscos setoriais. Bom, risco político. Muito sinceramente, no contexto da África lusófona, o único país onde eu vejo alguma perturbação constitucional é na Guiné-Bissau. Nos demais países eu não enxergo qualquer espécie de risco político, são democracias consolidadas, estáveis, e portanto o risco político, na minha perspectiva, é inexistente. Eu pensei se seria relevante apontar a questão de Cabo Delgado, mas já que o Tomás, como moçambicano, a frisou, eu sinto-me à vontade para referir que, de facto, essa questão, assim como a questão de Cabinda, em Angola, são questões que aparentemente são marginais, ok? Mas que os governos locais têm que tentar resolver o mais rapidamente possível. Particularmente no caso de Moçambique, atendendo digamos assim, à localização geográfica em que essas perturbações estão a acontecer em Cabo Delgado, precisamente onde os grandes investimentos para o desenvolvimento das áreas 1 e 4 do Rovuma vão ser implementados, urge, diria eu, encontrar uma solução. Portanto, aí temos um bom exemplo de risco político que deve ser rapidamente resolvido. Mas, em termos gerais, eu não vejo a África lusófona como digamos assim, um lugar de risco político, mas isto tem que ser explicado. E, portanto, cada governo individualmente e aqueles que, tal como nós, enquanto técnicos, trabalhamos com estes países, temos que bater nesta tecla para que este risco, enfim, desapareça do cenário. Um outro risco, ou um grupo de riscos também considerado como usual em África, são os chamados riscos jurídicos ou legais. Tá? E aqui há diversos subtipos. Eu vou tentar ser sintético, mas temos questões como estabilidade contratual, transparência e corrupção, execuidade de garantias, riscos regulatórios, etc. Bom, eu não vou passar por cada um deles individualmente,
mas eu diria, destes todos, provavelmente, o mais importante e aquele que normalmente é tido como o mais sensível é a questão da estabilidade contratual. Bom, e, de novo, olhando para o universo lusófono, eu não vejo, sinceramente, digamos assim, um histórico de instabilidade contratual que possa, de certa forma, assustar alguns investidores. Vejo até, por exemplo, um dos case studies de sucesso em África mais relevantes é o caso de Angola, okay? Que é um país que desde a sua independência nunca teve uma única arbitragem internacional no setor petrolífero, por exemplo. Obviamente que ocasionalmente há questões de alterações legislativas que são discutidas com investidores, e isso em todos os países acontece, mas o que interessa é que se um país quer introduzir uma alteração, quer repor o equilíbrio contratual de uma relação com o investidor estrangeiro, pode e deve fazer isso de uma forma, digamos assim, negociada e progressiva, e no contexto, de novo, da lusofonia, eu não vejo exemplos de situações disruptivas, ok? O outro grande problema, e para finalizar esta questão dos riscos, tem que ver com a famosa transparência e corrupção, okay? Que em África é considerada também um bicho de 7 cabeças. De novo, no contexto dos países lusófonos, tem sido feito um enorme esforço, sobretudo no caso de Angola, que era o país que até há pouco tempo se deparava com, digamos assim, alguns problemas de reputação. Angola, sobretudo sobre a égide do presidente João Lourenço, tem feito um esforço absolutamente sem precedentes no sentido de melhorar as suas práticas internas. Foi aprovada a legislação combate ao branqueamento de capitais, enfim, têm sido tomadas ações concretas no sentido de, digamos assim, evitar situações como aquelas que aconteceram no passado e, enfim, basta ir à comunicação social também para se assistir ao esforço que a própria Procuradoria-Geral de Angola tem feito no sentido de tentar corrigir algumas operações que no passado prejudicaram muito o país. Portanto, para resolver a questão do risco, claro que todos os países têm riscos e, assim, cada projeto de investimento tem vida própria. Portanto, cada projetinho concreto em qualquer destes países, ele tem uma dinâmica própria e tem riscos que se aplicam num caso e não se aplicam no outro. Ok? Portanto, esta questão dos riscos, estou a generalizar, como disse no início, assim, esta apresentação peca por isso, não temos tempo para mais, mas a questão dos riscos passa, na minha perspectiva, pela capacidade dos governos, por um lado, e dos técnicos envolvidos, advogados, consultores financeiros, até investidores, entenderem que hoje em dia muitos desses riscos clássicos que se apontavam em África não se verificam no caso dos países lusófonos. Obrigada, Gonçalo. Eu vou pedir aos economistas que me perdoem ficar aqui um bocadinho mais entre advogados, mas eu gostava de ouvir também o Tomás sobre esta questão e como o risco é uma palavra polissémica e quando falamos em riscos há vários graus de leitura, existem também os riscos contratuais e os riscos próprios a um projeto de infraestruturas e são riscos diferentes se falarmos de uma barragem hidroelétrica ou de construir uma estrada. Gostava de ouvir um pouco o Tomás, não só desta questão da percepção dos riscos referida pelo Gonçalo, mas também que recomendações pode fazer aos governos relativamente à questão muito importante da alocação e gestão de riscos contratuais e como é que os Estados precaver-se face aos riscos que enfrentam. Bom, obrigado, Rita. Neste momento, eu olho para os contratos existentes e vejo 2, 3 tipos de riscos. Primeiro, riscos políticos ou legislativos, portanto, em função da Covid, tem estado a ser produzida a legislação que tem um impacto direto nos contratos em todos os países e é natural e é desejável que assim seja. Só que, em princípio, os riscos políticos e legislativos correm por conta do próprio Estado e não por conta do parceiro privado, o que significa que, ao produzirem essa legislação, os Estados têm de ter uma maior preocupação olhando para esses projetos, porque sabem que isso pode depois ser usado pelo parceiro privado para invocar incumprimento, atraso, etc. Muitas vezes com alguma razão, porque efetivamente a pandemia está a ter um impacto no local. Mas o parceiro privado pode, de forma muito clara, com base nessa alteração legislativa, dizer que este risco não é um risco que corre por sua conta, mas sim corre por conta
do próprio Estado. Eu não tenho, aqui em Moçambique, não sei se isto chegou a ser usado, mas não me espantaria se assim fosse, até porque a legislação fala da questão da necessidade da reposição do equilíbrio financeiro do contrato. Portanto, esta legislação pode ser efetivamente usada para isso. Portanto, a primeira recomendação é que os os governos têm de ter preocupação quando legislam nestas alturas, de perceber, de prestar atenção ao impacto que isso pode ter nos próprios contratos. Uma outra questão tem a ver com a força maior, é que como a ocorrência da força maior pode levar à negociação, à renegociação do contrato, portanto, há um contrato, o parceiro privado pode invocar a força maior para não cumprir com uma determinada situação, haverá uma negociação aí, os governos, os Estados têm de também ter alguma preocupação na negociação desses contratos e criar condições para que o parceiro privado depois não venha mais tarde invocando a força maior para pedir o reequilíbrio econômico do financeiro do contrato, porque esse equilíbrio, o reequilíbrio terá sido obtido através destas negociações. Portanto, se por um lado alguns dos riscos correm por conta do próprio Estado, porque é o Estado que produz legislação, que vai ter um impacto nos contratos, por outro lado, esta força maior, esta alteração das circunstâncias vai implicar uma negociação entre o parceiro privado e o governo, o que significa que o governo tem que se prevenir no sentido de o parceiro privado não invocar justamente os mesmos factos mais tarde para não cumprir com o contrato ou para exigir o reequilíbrio financeiro do contrato. Sem dúvida, e é também uma das razões pelas quais é tão importante, no momento de negociar um contrato, garantir que existe representação jurídica e financeira e de consultores técnicos adequada para precisamente garantir o equilíbrio desde o início e uma justa alocação dos riscos, que vai minimizar também precisamente os riscos de renegociação, mesmo em face de situações excepcionais. Uma nota só, Rita, no caso de Moçambique, há até alguns elementos que ajudam as partes a negociar, porque nós temos uma legislação, a lei das parcerias público-privadas, que diz em que circunstâncias é que se pode invocar o reequilíbrio financeiro do contrato. Portanto, já existem algumas balizas, mas naturalmente com uma negociação bem assistida é sempre o melhor caminho. Exatamente. Muito obrigada. Vamos então agora colocar algumas questões aos economistas para eles não adormecerem aqui connosco. Uma das questões que temos a ver até agora e que tem a ver com os vários modelos de financiamento é que existe uma tendência cada vez maior para financiamentos com a utilização de capitais privados. E esta pergunta eu vou começar por me dirigir ao Tiago. Mesmo para estes tipos de projetos em que há participação de capitais privados, geralmente, e apenas algumas exceções em que verificamos tal não ser verdade, é exigido ou é pedido para conforto dos investidores algum tipo de garantia ou instrumento semelhante por parte dos governos, nomeadamente para garantir o pagamento de certas obrigações contratuais. No contexto atual, em que há uma grande mobilização de recursos para fazer face à epidemia e, portanto, um maior endividamento dos Estados, que impactos é que isso poderá ter, mesmo na prestação ou na prestação desse tipo de garantias ou no desenvolvimento de projetos, mesmo com recurso de financiamento privado? Olá, Rita, outra vez. Bem, existem vários tipos de projetos. Eu diria que, por exemplo, diria dois casos. Um deles, aqueles projetos que são autossustentáveis, autofinanciáveis, que são aqueles que geram receitas próprias. Estou a falar, por exemplo, do caso do setor portuário em Angola, onde nós, por exemplo, estamos envolvidos em alguns projetos desse género e, portanto, o recurso à ajuda estadual não é propriamente muito necessária. Por outro lado, há outro tipo de projetos que vai ser necessária mais ajuda do Estado, por exemplo, a nível de algumas utilities em que, por exemplo, a nível das tarifas vão ter que ser em parte financiadas
pelo setor do Estado, e isso, de facto, pronto, existe um risco mais elevado para os investidores. Mas aqui creio que também entra as multilaterais e, portanto, o financiamento não só via o Estado soberano de cada país, mas também as multilaterais também servem como, digamos assim, como um certo colateral a este tipo de projetos que de facto precisam mais ajuda, e assim também mitigar um pouco o risco para os investidores privados, não é? Obrigada, Tiago. Joel, o Tiago antecipou-se a minha deixa. Qual então é o papel das multilaterais neste contexto? Já falou um pouco dos vários instrumentos do BAD, mas então ver um pouco mais em detalhe que tipo de produtos é que existem para este tipo de riscos. Alô? Sim, sim, estou. Se calhar talvez podia projetar aqui para poder facilitar um pouco. Consegue ver? Conseguimos, mas em pequenino. Perfeito, está ótimo. Sim, ok. Então, vou passar para o slide que tem os instrumentos financeiros. Ok. Muito bem. Primeiro vou buscar a ideia do risco. Para nós, no Banco Africano de Desenvolvimento, olhamos o risco como uma oportunidade. E temos vários instrumentos para mitigação de risco. E, no caso concreto para as infraestruturas, posso falar das garantias parciais de risco, que cobrem o risco de incumprimento de serviço à dívida comercial de um projeto tanto do setor privado, e até um limite de 75% do capital. Esta é uma garantia que é emitida para beneficiar indiretamente os investidores privados que facilitam a mobilização dos recursos para financiar um certo projeto. Vou dar aqui um exemplo. Estas garantias geralmente têm uma maturidade de 25 anos, o que não é comum. Não sei qual é o banco que poderia fornecer esse tipo de garantias há 25 anos. E no caso dos países de renda baixa, que são os países do guichê FAD, como Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé, quiserem aceder a este tipo de instrumento de mitigação de risco, a maturidade vai até 40 anos. E eles podem, no âmbito daquilo que são as alocações anuais, trianuais que o BAD concede, dedicar uma porção dos seus recursos. Por exemplo, se Moçambique recebe para um triênio 2020-2022, por exemplo, 30 milhões ou 45 milhões de dólares, se Moçambique alocar 5 a 10 milhões de dólares desta alocação do guichê FAD, ela pode fazer uma alavancagem 4 vezes mais destes recursos, até 40 milhões, usando este tipo de instrumento. Este é um instrumento que não existia antes para os países de renda baixa, mas desde 2013 o BAD viu a necessidade de alargar acesso à janela da garantia parcial de risco aos países de renda baixa, porque há uma necessidade crescente também de investir em projetos do setor privado. Um outro exemplo de mitigação de risco é um instrumento chamado garantia parcial de crédito, que o BAD pode dar para cobrir riscos de incumprimento da dívida, independentemente da causa. Aqui olhamos não só para o risco político, mas também para o risco comercial. Isto vai em resposta àquilo que o Tomás estava a dizer no contexto atual de Moçambique. Infelizmente, nos PALOPs ainda não temos muita experiência do uso tanto das garantias parciais de risco como das garantias parciais de crédito, mas é algo que com as equipas especializadas podemos aprofundar, e faço aqui um apelo também ao setor privado que se aproxime dos nossos escritórios
nacionais em Moçambique. Temos lá o nosso colega o Pietro, é uma pessoa bastante acessível, que pode explicar em mais detalhe como é que estes instrumentos funcionam, como é que o setor privado pode aceder a eles, porque há uma certa lista de condições que é preciso satisfazê-las. E se me permites, Rita, poderia pescar um pouco o slide anterior sobre a resposta do BAD à Covid, porque alguns não puderam acompanhar. No âmbito dos 10 bilhões de dólares da facilidade de resposta à Covid, o BAD dedica cerca de 1,35 bilhões especificamente para o setor privado. Estes são recursos que estão disponíveis, mas, atenção, há um certo critério. São recursos que podem ser acedidos por projetos atualmente em curso, financiados pelo BAD só no setor privado. Vou dar um exemplo. Em Cabo Verde temos um projeto de energia eólica, Cabo Eólica. Este projeto, caso tenha problemas em fazer o serviço da dívida, há um envelope que serve para cobrir moratórias no serviço de dívida num montante de 675 milhões de dólares. Há uma segunda categoria que os projetos do setor privado em curso podem aceder em caso de dificuldades de liquidez, que é algo que vai acontecer ou já está a acontecer. E há um terceiro subenvelope de 270 milhões de dólares para aquilo que é o financiamento ao comércio e a provisão de garantias para trade finance. Agora, uma pequena ressalva. Projetos que já estavam em cumprimento antes da entrada em vigor desta nossa bazuca dos 10 bilhões não são elegíveis para esta facilidade. Não sei se respondi um pouco a sua questão. Tem aqui outros instrumentos, como empréstimos de sindicância bancária, em que o BAD entra como o mandatário e, dado o nosso nível de notação de risco, que é o mais elevado, um nível de notação de risco de AAA, conseguimos aceder a recursos financeiros da praça internacional a taxas de juros extremamente atrativas e podemos mobilizar outros investidores para financiar projetos de infraestruturas. Vou dar aqui um exemplo final, para não levar o tempo. Na África do Sul, por exemplo, o BAD entrou com um empréstimo de sindicância com mais outros credores comerciais para financiar a expansão da linha férrea no projeto da Transnet. O BAD, como lead arranger, entrou com 400 milhões de dólares e conseguiu mobilizar mais 200 milhões de dólares dos bancos comerciais a uma taxa de juros que vai entre LIBOR mais ou menos 3 a 4% em margem de risco. Não sei qual é o banco que poderia conseguir isso para financiar um projeto de infraestruturas em África. Se a Transnet fosse ao mercado sozinha, provavelmente iria enfrentar taxas de juros de 7, 8, 9%. Mas graças à notação de AAA do BAD, consegue-se alavancar recursos com uma taxa de juros mais acessível. Muito obrigado. Muito obrigada, João. Muito claro. Eu gostava ainda de voltar aqui àquela questão que já foi falada de várias perspectivas sobre os diferentes modelos de financiamento e, para isso, vou voltar ao Gonçalo. Em que vimos já que no modelo tradicional são os Estados que no fundo têm a iniciativa e que com apoio de doadores ou não financiam, concebem e lançam projetos de infraestruturas. Por outro lado, em modelos com participação privada, como o Project Finance, muitas destas tarefas são levadas a cabo pelo setor privado. Como é que os Estados podem, por um lado, manter um certo grau de controlo do processo, lançando mão destes projetos de participação privada e, por outro, sabendo que o custo de capitais próprios do equity é mais elevado do que o custo da dívida, conseguem evitar que projetos com participação de capitais privados se tornem demasiado onerosos para o Estado? Então, Rita, bom, eu dividiria isto em dois segmentos. Obviamente, quando o Estado é parte do processo, através de uma parceria público-privada, automaticamente ele está totalmente dentro do processo e, portanto, ele tem a todo o tempo voz e controle sobre aquilo que está a acontecer. De outro modo, quando o Estado lança concursos públicos em determinadas áreas, digamos assim, para chamar o investimento privado, eu penso que o cerne da questão passa muito pela
qualidade, eu diria assim, qualidade que tem que ser colocada na elaboração das peças de concurso. Portanto, na elaboração dos estudos prévios ao lançamento do concurso, por forma a que é algo que é fundamental para as duas partes. Por um lado, o Estado consegue apreender antecipadamente qual é que é a verdadeira necessidade de investimento para desenvolver um determinado projeto, e como eu disse atrás, cada projeto é completamente diferente, portanto não há aqui receitas gerais, mas também para o lado dos privados, quanto mais claro, quanto mais bem elaborado do ponto de vista financeiro e jurídico forem as peças de concurso, mais atrativo se torna esse projeto. Tá? Eu vou dar aqui dois exemplos, um no contexto lusófono, africano, e outro num contexto brasileiro, que eu conheço bem também. Bem, no contexto lusófono, o exemplo mais óbvio neste momento, Angola, por exemplo, está a atravessar um processo de privatizações sem precedentes. Obviamente que o calendário agora deverá ser alguns atrasos em virtude da pandemia, mas já antes da pandemia tinham sido lançados os concursos públicos relativamente à aquisição de várias empresas, outrora com participação mista ou 100% pública. E Angola fez um esforço, e aquilo que eu já tive a oportunidade de ver neste concurso, fez um esforço para que, com base na sua lei de contratação pública, que é uma lei relativamente recente e bem elaborada, mas ainda assim complexa, Angola tentou colocar à disposição do público manuais, programas de procedimento relativamente claros e que permitam mesmo a quem não é jurista compreender, digamos assim, o processo que tem à sua frente. Onde estamos a enfrentar ainda algumas dificuldades é com a parte financeira, ou seja, no momento em que quem quer participar num concurso destes pede acesso a um data room para avaliar a situação financeira de algumas empresas, temos ainda alguma dificuldade com a qualidade de alguma informação. Claro que, de novo, cada caso é um caso, há casos em que isto não é um problema, noutros, eventualmente, mas, de qualquer maneira, a Angola tem feito um esforço muito interessante e muito louvável no sentido de, através, ou investir na qualidade das peças de concurso público, conseguir atrair investidores. Obviamente que a qualidade das peças de concurso de pouco serve se a economia estiver deprimida, como está neste momento, mas é um excelente princípio. O exemplo que eu ia dar do Brasil, que é um país que tem uma experiência muito maior neste tipo de operações do que os países lusófonos, é um país muito mais sofisticado nessa matéria. Por exemplo, o Brasil concessionou à iniciativa privada uma série de aeroportos muito importantes, algumas das suas principais capitais. E se houve processos em que a coisa correu muito bem, noutros houve uma extrema dificuldade em negociar com a parte privada a concessão, precisamente pela, não diria falta de qualidade, mas a falta de fiabilidade das peças de concurso. Ou seja, ao colocar o aeroporto no mercado, digamos assim, a Infraero, que é a entidade concedente, anunciou números de passageiros e números digamos assim, de movimento e projeções, quiçá, demasiado otimistas, que depois, quando foram revistas pela parte privada, se constatou que não eram propriamente realistas e, portanto, isto provocou dificuldades extremas de negociação ou processos que se arrastaram. Quase todos eles hoje em dia estão concluídos, mas, de novo, eu diria assim, para rematar a pergunta, o sucesso na captação e, sobretudo, no controle dos custos associados a um projeto passa muito pelo investimento, e aqui a LSF tem um papel fundamental a apoiar os Estados, um investimento que se faz no momento prévio ao lançamento destes concursos. Investimento nas estimativas financeiras e, obviamente, em oferecer um pacote regulatório claro e que permita aos investidores, de facto, saber aquilo que os espera na altura de iniciar o processo. Muito obrigada, Gonçalo. Realmente a LSF tem vindo a desempenhar um papel, e a ser chamada a desempenhar esse papel de apoiar efetivamente os Estados no lançamento de concursos para projetos com investimento privado, para ter a certeza, ou para contribuir para que eles garantam os estándares internacionais e sejam capazes de atrair bom investimento privado. Temos aqui precisamente uma pergunta da audiência,
que também para o Gonçalo, mas que eu acho que posso abrir também a outros membros do painel, e que tem a ver precisamente com clarificar aqui a questão que temos vindo a falar sobre o acesso a outros mecanismos de financiamento. Se calhar vou pedir ao Gonçalo que comece por responder essa pergunta e abrir a seguir aos outros membros do painel. O acesso, vamos lá ver, quando se fala em acesso a mecanismos de investimento, basicamente nós estamos a falar na capacidade que os diferentes países têm de seduzir o capital privado. O que eu digo capital privado é o capital privado que existe, está disponível nas grandes praças financeiras internacionais, portanto, seduzir esse capital para que venha para um determinado país, no caso, um país lusófono. E aí, a mensagem que é preciso passar é o seguinte: hoje em dia é uma máxima, todos sabemos que em África em geral e em alguns países lusófonos também é verdade, há enorme potencial, há potencial agrícola, há potencial mineração, há potencial no setor logístico, há potencial em todos os setores. Porém, não basta haver potencial. Portanto, é necessário alguma proatividade em mostrar ao mundo que esse potencial existe, okay? E aí os países lusófonos, até no outro dia falava em privado com a Rita sobre isso, os países lusófonos têm ainda um posicionamento relativo em relação às praças financeiras, uma certa discriminação face aos países, vamos ver, a África na perspectiva financeira, a África ainda é vista sob uma perspectiva um tanto ou quanto eurocêntrica, portanto divide-se ainda entre os países francófonos, lusófonos, os anglófonos e, portanto, os países lusófonos, até pela questão da língua, por ignorância talvez, são vistos ainda como os mais, dizendo assim, obscuros para se investir, porque, enfim, não se conhece o sistema jurídico, não se domina a língua. Isso é um problema, enfim, para mim, facilmente ultrapassável. No fundo, a mensagem que eu quero colocar é esta. Os países africanos, entre si, lusófonos e não lusófonos, hoje em dia eles competem pelo investimento estrangeiro em todas as áreas. Não basta uma pessoa constatar, e é fácil constatar, que países como Angola, Moçambique, encerram em si inúmeras atratividades e potencial. O potencial está lá, isso é inegável, mas é preciso levá-lo ao conhecimento de terceiros, não ficar à espera. E eu, na minha nota final, eu vou fazer referência à palavra proatividade, porque, por exemplo, se de facto a resiliência é talvez a maior qualidade dos povos africanos em relação à capacidade de se, digamos assim, de se promoverem, é preciso apostar na proatividade. Portanto, um marketing de Estado. Poucas vezes se fala nisto, mas vou dar um exemplo até de certa forma ridícula. Porque é que tudo o que é marca francesa nós associamos a chique? Sendo que a França produz queijo, a Argentina produz queijo, o Uruguai produz queijo, se calhar tão bom ou melhor. Mas a França trabalhou durante décadas a questão das marcas. É talvez o país do mundo que melhor soube desenvolver marcas em diversos setores. E, portanto, isso não é mais do que marketing. E, portanto, os países africanos, lusófonos e não só, têm que buscar os recursos financeiros nas praças internacionais, mostrando, digamos assim, se mostrando ao mundo como países com estabilidade política, com quadros regulatórios e fiscais atrativos e estáveis. E, portanto, para mim isso é uma palavra, marketing. Obrigada, Gonçalo. Eu não sei se algum dos outros oradores quer também responder a esta questão do público. Sim, talvez Rita, se me permite, Força, João. Bom, por inerência também das minhas funções, seria um pecado capital não partilhar a informação e as inúmeras oportunidades que existem no BAD para financiar projetos do setor de energia, principalmente neste contexto atual. Por exemplo, é muito simples. Primeiro, tem que ser uma empresa baseada em África, tem que ser uma empresa do setor privado, com mais de 51% de propriedade do setor privado, mesmo que os proponentes sejam estrangeiros, mas a empresa tem que ser domiciliada num país membro do BAD. Este é o primeiro requisito. O segundo requisito, é preciso ter um concept note, uma nota conceitual. Muitas das vezes os nossos investidores têm ideias, têm sonhos, mas não se traduzem imediatamente em projetos. A preparação de um projeto exige um trabalho laboroso. E aí
o ALSF também tem um papel a jogar. Mas no caso do setor da energia, nós temos a sorte de ter um fundo fiduciário que se chama CEFA, que é a Facilidade Africana para a Energia Sustentável. Então, este fundo pode ajudar, através de donativos, na preparação de projetos, principalmente nas energias renováveis. Estamos a fazer agora um trabalho interessante em Cabo Verde, que é a produção de energia com base nas ondas do mar, Wave to Energy, e que a mesma energia vai ser usada para dessalinizar a água. Como devem saber, há um desafio enorme em Cabo Verde em termos de acesso à água potável, porque tem tido ciclos prolongados de seca. Então, este é o terceiro elemento. Podemos nos aproximar ao CEFA, e o CEFA pode apoiar na estruturação de projetos, caso tenhamos apenas ideias e queiramos transformá-las em projetos. Mas depois vou passar para a parte mais difícil, que muitos investidores não gostam, infelizmente. É que o mínimo de capital para aceder à janela do setor privado são 30 milhões de dólares neste momento no BAD. E muitos dizem, mas nós somos pequenos investidores, só temos 2 milhões de dólares, como é que podemos fazer? Tudo bem, não há problemas. Porque exige-se que o investidor tenha no mínimo 1/3 e o BAD consegue apoiar na mobilização dos restantes 2/3, através daqueles instrumentos que eu mencionei anteriormente, as garantias, os empréstimos de sindicância e tudo mais. Mas, como nem 10 milhões de dólares os nossos empresários dos PALOPs conseguem ter no projeto, recentemente, Portugal, o BAD e os próprios países lusófonos acordaram a criação do compacto. No compacto, vamos poder descer um pouco esta fasquia dos 30 milhões e vamos continuar a utilizar esses instrumentos de mitigação de risco e, na mesma, poder apoiar na mobilização destes recursos. E finalizar dizendo que há um outro programa interessante que se chama Africa SME Program. É um programa que financia os bancos comerciais através de linhas de crédito e estes, por sua vez, repassam o financiamento às pequenas e médias empresas a taxas de juros acessíveis. Esta é uma iniciativa que também poderia ser explorada. Então, como podem ver, há aqui muitas opções, mas sugiro primeiro que consultem a página do BAD no www.afdb.org. Tem muita informação lá, mesmo concursos que estão a decorrer em várias áreas, não só na energia, na agricultura, nos transportes. Se temos aqui empreendedores que estejam conectados agora, há muitas oportunidades para candidatar-se a procurement e ganhar dinheiro, como se diz, mesmo em época de crise. Aliás, é nas crises que se fazem oportunidades. Obrigado. Obrigada, Joel. Acho que penso que a resposta à pergunta ficou muito clara. Estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo. Eu gostava de fazer ainda uma última pergunta ao Tiago e uma última pergunta ao Tomás antes de começarmos a pensar em fechar a sessão. Vou começar por uma pergunta para o Tiago e que tem a ver também com um tema que é muito relevante, não só no contexto atual, mas em absoluto também, para o desenvolvimento de projetos com capitais privados, em que um dos efeitos da pandemia, e sobretudo em economias mais dependentes da exportação de petróleo, com a queda do preço do petróleo que temos vindo a assistir, tem havido uma depreciação da moeda. Ora, em projetos com participação de capitais privados, muitas das obrigações contratuais ou são denominadas em moeda estrangeira, tipicamente o dólar ou o euro, ou, se tal não for possível por via da lei, em moeda local, mas com a garantia de convertibilidade para que os financiadores externos possam ser pagos numa moeda da sua escolha. Portanto, existe aqui um risco cambial que pode vir a ser ainda mais significativo em face da depreciação que se tem vindo a observar em algumas economias. Como é que os governos podem ter em conta este risco e como é que ele pode ser mitigado tanto pelo setor privado como pelos governos ou até por instituições multilaterais? Tiago. A questão do risco cambial é sempre bastante complexa, como disse. Não creio que exista propriamente um mercado muito líquido e eficiente de hedging para
enfim, para estes projetos em particular que estamos a falar. Mas também importa salientar que a maior parte dos projetos são projetos de longo prazo e, portanto, não são, muitos deles, ou a maior parte deles, são financiados por bancos comerciais, como disse, em moeda estrangeira e também a taxas mais baixas do que, por exemplo, se fossem financiados localmente, não é? Indexadas à LIBOR ou ao Euribor, enfim, mas de facto existe a questão do risco cambial. Uma ideia que pode, enfim, para mitigar um pouco este risco é a questão de por exemplo, indexar as tarifas, volto a falar das utilities, indexar à evolução do câmbio e, portanto, ajustar de forma regular as tarifas de acordo com o câmbio com a evolução do câmbio de moeda face ao dólar, face ao euro. Isto ajuda a mitigar um pouco o risco. Por outro lado, também acho que existe já em África, mas principalmente anglo-saxónica, eu acho que no caso dos PALOPs ainda não se verifica isto, são as multilaterais a emprestarem em moeda local. Por exemplo, em projetos na África do Sul e em projetos do Quénia, e emprestam em moeda local. Claro que as taxas de juros não são tão baixas como se fossem em dólares ou em euros, mas ajuda a mitigar um pouco também esse risco e, portanto, mais uma vez passo a bola para o lado das multilaterais. Não sei se é uma ideia que, por exemplo, se pode também implementar no caso dos nossos países africanos de língua portuguesa, não é? Muito obrigada, Tiago. É realmente uma questão muito interessante. Poderia ser só o tópico de um outro webinar. Talvez, Rita, se me permite, em um segundo, posso formatar, dizer que não é uma ideia que se pode, é uma ideia que está sendo feita. O BAD tem empréstimos em moeda local em mais de 7 moedas africanas. Nigeria Naira, no Rand sul-africano, Uganda Shilling, Quênia também. Infelizmente, ainda nenhuma das moedas dos países lusófonos está incluído neste cabaz, porque isso exige um arranjo com os bancos centrais, os reguladores. Há aí uma questão de que será que o BAD pode emitir? Quando o BAD empresta o desembolso é em dólares, só que tem que ter uma entidade que se chama entidade tomadora de risco, que faz a conversão sempre dos repagamentos num câmbio fixo ao dia do desembolso. Só que o empréstimo feito em moeda local já está sujeito ao risco cambial. Então, no momento do serviço da dívida, todo este risco é tomado pelo o tomador do empréstimo. Vou dar um caso concreto. Em Moçambique, fizemos um empréstimo, chama-se Syndicated Local Currency Loan. Empréstimo sintético em moeda local. Há um banco, posso aqui dizer, o Banco Mozabank, na altura, foram 9 milhões de dólares, mas o problema deste tipo de instrumentos é que exige que a taxa de câmbio seja estável, o que não será algo fácil de se garantir num contexto pós-Covid. Mas que existem esses instrumentos e estão a ser utilizados à escala africana. Obrigada, Joel, por essa clarificação. Vamos então para a última pergunta. Tomás, tendo em conta o seu percurso, seria omisso da minha parte não lhe fazer uma pergunta relacionada com a arbitragem ou com o que é que os Estados podem fazer, face ao contexto atual, para mitigar situações de potenciais pré-litígios ou ter litígios e o que é que devem ter em mente, tendo em conta que a arbitragem e esse tipo de litígios requerem também a mobilização de avultados recursos. Obrigado. Uma grande preocupação, uma grande nota que sempre se dá quando falamos de grandes projetos é que muitas vezes os contratos não estão muito bons, não estão muito bem negociados. Há uma tendência dos nossos Estados, e o Estado moçambicano não está alheio a isso, de não olhar para a negociação dos contratos, da preparação da documentação dos concursos com muita atenção. O que significa que acabamos, de alguma forma, ficando prejudicados com a forma como esses contratos são negociados. Dou-lhe um exemplo sobre a questão da língua.
grande parte dos contratos são negociados em inglês. Portanto, uma coisa é redigir o contrato em inglês, outra coisa é negociar em inglês, e com toda a capacidade interna que possa haver em Moçambique, o inglês não é a nossa língua, há sempre alguma dificuldade, há sempre alguns constrangimentos que resultam do facto de o contrato ter sido negociado em inglês e ter sido assinado em inglês. Para além de que os próprios contratos estabelecem lá cláusulas dizendo que em caso de divergência o que prevalece é esta ou aquela língua. Uma outra nota é que no que se refere à arbitragem, quando esses contratos são negociados não há um acompanhamento jurídico adequado e coloca-se lá uma cláusula arbitral, nós costumamos chamar como a cláusula arbitral é a cláusula da meia-noite, no sentido que é a última coisa que se faz quando tudo já está negociado, as pessoas já estão cansadas e querem fechar o contrato e colocam lá uma cláusula sem pensar nessa cláusula. Portanto, isto tudo cria problemas complicados, para além de que essas arbitragens estão a ser feitas em inglês, em praças internacionais em que os árbitros são anglo-saxónicos. Portanto, há aqui um conjunto, há um clima que já está criado que não permite que os litígios sejam favoráveis para os nossos países. E repare que não estou a falar da questão de saber se o país tem razão ou não. Então, todos os elementos que estão ali à volta são elementos que não ajudam na resolução desse litígio. Portanto, uma nota que eu queria dar é preciso olhar para esses contratos. Agora, não estamos a falar de uma situação pré-litígio, estamos a falar de situações em que os Estados têm de estar conscientes de que os litígios podem estar aí à porta e têm de se organizar, no sentido de olhar para os contratos assinados, eventualmente renegociá-los. Aqui em Moçambique tivemos, há 5, 6 anos, ou há mais do que isso, um grande debate relativamente à renegociação dos contratos. O governo, de forma muito, muito clara e inadequada, na opinião de muita gente, que se recusou a renegociar os contratos. Portanto, não era uma situação de impor uma renegociação, mas era manifestar a intenção de renegociar esses contratos do ponto de vista fiscal, do ponto de vista econômico, etc. Isso não aconteceu até que surgiu o problema das dívidas ocultas, e isso mostrou a importância de uma boa negociação dos contratos e da necessidade da renegociação dos contratos. E agora, naturalmente, com a Covid, esta questão da renegociação dos contratos é muito mais do que necessária. Portanto, há aqui um elemento importante. Portanto, um parceiro privado pode invocar a força maior. Portanto, as partes têm de ir à mesa das negociações e, como disse no início, é necessário que as partes estejam acompanhadas de assistência jurídica adequada, necessária, capaz de lhe ajudar a renegociar melhor os contratos. Até porque, neste momento, as duas partes estão já em prejuízo por causa da pandemia. Portanto, há aqui o bom senso é extremamente importante para estas negociações, não só para tentar o equilíbrio financeiro do contrato, mas também, caso o parceiro privado queira resolver o contrato, de a resolução não ser tão prejudicial como se fosse uma resolução litigiosa. Portanto, tem de se procurar, mesmo nos casos de resolução do contrato, que seja uma resolução mais amigável do que propriamente uma resolução do contrato litigiosa. É preciso negociar os termos dessa resolução para evitar que depois se tenha de ir ao litígio. Porque chegando à arbitragem, estes elementos que eu aqui acabei de apontar são naturalmente prejudiciais à forma como os Estados, os governos se colocam nestas praças de arbitragem internacionais. Sem dúvida, muito obrigada. São realmente assuntos fundamentais. A questão da língua, obviamente, é muito importante e todos nós, e se calhar aqui também o Joel sentirá isso, como eu, que trabalhamos em mercados não só lusófonos, que a lusofonia ainda é alvo de alguma discriminação e cabe-nos a nós também empurrar a nossa língua para a frente e exigir que sejamos ouvidos na nossa língua. E é também nesse contexto que estamos aqui hoje a falar a todos em português e a discutir questões muito, muito relevantes. Eu penso que ainda teremos 1 minuto para cada um de vós
nos deixar um último comentário, uma palavra-chave que queiram relembrar à audiência como ideia a reter fundamental desta discussão, antes de fecharmos e podermos todos dizer um até já. Vou começar então pelo Gonçalo. Gonçalo, palavra-chave deste debate? Duas. A resiliência, que eu acho que é uma qualidade que pode ser sacada aos africanos em geral, e a segunda palavra é proatividade. Proatividade no sentido de continuarmos todos no esforço de desmistificar os mercados africanos, os lusófonos, desmistificar riscos, desmistificar problemas e cada vez mais colocá-los nas praças internacionais como jurisdições onde é possível investir, onde é possível gerar recursos, tanto para a população local como para o investidor, e portanto isso é um esforço contínuo que tem que ser feito e que, claro que eu exagerei há pouco, falei muito mais, é marketing também, obviamente, mas passa muito por um esforço de comunicação clara, no sentido de mostrar aquilo que cada um destes países tem para oferecer em termos de para investimento privado, sobretudo estrangeiro. Muito obrigada, Gonçalo. Joel, palavra-chave para esta discussão? Bom, é uma grande responsabilidade, porque são várias palavras-chave, mas vou tentar ser sintético. Primeiro, dizer que estamos perante um contexto de crise, uma crise da qual não fomos nós originários dela, mas que estamos a sofrer os efeitos, mas temos que olhar para o contexto do capital humano. Primeiro, preservar a saúde, porque sem saúde não haverá economia, não haverá infraestruturas, não haverá investimento, não haverá instrumentos financeiros e não haverá quem implemente esses instrumentos financeiros. Daí que é mais um apelo para que continuemos a ser resilientes e enfrentarmos esta crise com muita responsabilidade. Segundo, nós, no Banco Africano de Desenvolvimento, olhamos para crises como oportunidades, desde 1964. Porque, se não fosse assim, a África nunca teria infraestruturas. Todas as infraestruturas que estivessem no continente africano seriam as do tempo colonial. Mas o BAD nunca cruzou os braços. Daí que é preciso sermos resilientes, é preciso acreditarmos, é preciso também implementarmos os nossos projetos com eficiência. Eu creio que numa das minhas notas poderei partilhar isso com a audiência. Os PALOPs, apesar de serem um bloco pequeno, 60 milhões de habitantes, têm um elevado potencial. O problema é que ainda enfrentamos constrangimentos estruturantes. E, comparando, por exemplo, com um pequeno país como o Ruanda, por cada dólar que é investido, ou 3 dólares que são investidos no Ruanda, conseguem gerar $1 adicional de produto interno bruto. Nas nossas economias, injetamos em média 7 a 8 dólares para produzir apenas uma unidade adicional de produto. Daí a mensagem é, temos que reforçar a eficiência. Daí o papel também do ALSF. Eu não vou falar aqui, não vou querer terminar em polêmica, mas dizer que estas ineficiências resultam de quê? Da má preparação dos nossos projetos. Ou se calhar não é por má fé, mas é por desconhecimento. Daí que apelar aos especialistas que trabalhem com os investidores dos países africanos, principalmente de língua oficial portuguesa. Não podemos nos bloquear numa questão da língua. A língua não pode ser barreira, porque até nós, os lusófonos, por causa do benefício da língua portuguesa, conseguimos aprender facilmente muitas outras línguas, que podem ser uma chave para o mundo. Daí terminar com estas 3 palavras. Resiliência, porque estamos com uma crise humana que afeta o ser humano. Segundo, é preciso melhorar a eficiência e reduzir o desperdício nos nossos investimentos. Terceiro, acreditar e não bloquearmos o nosso horizonte por causa das nossas dotações iniciais, porque somos lusófonos. Muito obrigado. Palavras muito sábias, obrigada, Joel. Tiago, qual é a ideia-chave que fica desta discussão? Bem, eu diria que a crise afeta a todos. Acho que é extremamente importante os governos continuarem com os esforços de consolidação orçamental. De facto, como tentei transmitir na minha apresentação,
o impacto do Covid vai ser brutal, não só na atividade económica, mas também nas contas públicas, mas acho que é importante priorizar a despesa pública e não abandonar os esforços de consolidação orçamental. Depois também acho que é importante reduzir a dependência não só de certas matérias-primas, como também de alguns setores, portanto, avançar para a diversificação das economias e, no fundo, enfim, como qualquer crise, existem sempre oportunidades que devem ser aproveitadas. Mas acho que, no fundo, essas seriam as minhas mensagens. Consolidação orçamental, reformas estruturais e reduzir a dependência de certos setores e, por fim, também só salientar que melhorar o ambiente de negócios nos vários países, porque se olharmos para os índices de ambiente de negócios do Banco Mundial, ainda há um longo caminho. São coisas que vão demorar algum tempo, mas esta é uma boa altura para avançar mais a fundo com elas. Obrigado. Muito obrigada. Tomás, qual é a sua ideia-chave? A minha ideia-chave era, já foi aqui referida, que é a oportunidade. Mas para além da oportunidade, creio que é também responsabilidade. Nós temos que olhar para esta crise como uma oportunidade, até certo ponto, de nos desprender da dependência à Europa, aos Estados Unidos, enfim, do ponto de vista de financiamento, etc., e olharmos para os nossos países e vermos como é que nós podemos, com as nossas dificuldades, com as nossas ineficiências, melhorar a forma como nós estamos estruturados. Mas eu iria usar a palavra-chave responsabilidade. Foi aqui identificado um ponto, e eu já tinha feito referência a isso, do ponto de vista da ineficiência ou das dificuldades que os nossos países têm, da capacitação institucional, das deficiências na negociação dos contratos, e creio que quer o mecanismo africano, quer o BAD podem e devem, na minha opinião, desempenhar um papel extremamente importante na formação dos governos africanos, no sentido de dotá-los de capacidade técnica que lhes permita renegociar esses contratos. Porque o que vai acontecer agora é que os governos têm de pensar em renegociar esses contratos, porque temos a força maior, temos a necessidade do reequilíbrio financeiro do contrato. E é necessário capacidade técnica, não só jurídica, mas também econômica, e não só para negociar esses contratos. É que se nós estamos a dizer que estes contratos, muitos deles não foram muito bem negociados, naturalmente que se essa capacidade interna não existe, vamos ter dificuldade. Portanto, vejo aqui necessidade de muita responsabilidade, mas também acho que o mecanismo tem um papel extremamente importante de olhar para os países africanos de língua portuguesa e ajudá-los na capacidade técnica, na capacidade dos seus técnicos, no sentido de renegociarem melhor esses contratos, porque só assim é que nós podemos ultrapassar este momento extremamente difícil em que nós nos encontramos. Obrigado. Muito obrigada, Tomás. Muito obrigada a todos os oradores que partilharam connosco o seu tempo, pelas excelentes apresentações, pelas discussões muito estimulantes que foram aqui tidas. Agradecer também à audiência que ficou connosco até ao fim, pelas palavras de encorajamento que fomos vendo aqui percorrer no chat e também pelas perguntas. Penso que, em termos de últimas reflexões, as palavras-chave já foram aqui ditas e são todas extremamente importantes. Vimos que existem desafios que não podem ser ignorados, mas também, certamente, muitas oportunidades. Pistas para a cooperação, aumentar a cooperação com parceiros de desenvolvimento como o BAD, um maior envolvimento do setor privado, com as salvaguardas necessárias, a importância de bem negociar os contratos com acompanhamento jurídico, e aí o papel da LSF nesse processo foi também mencionado. Portanto, muito obrigada também pelo reconhecimento do papel da LSF. Resta-me anunciar que o segundo seminário desta série de 4 terá lugar no dia 15 de setembro, à mesma hora, e que será dedicado a temas relacionados com a energia elétrica, portanto uma abordagem setorial que será um pouco mais aprofundada. E pronto, contamos com todos, agradecemos mais uma vez o tempo que passamos juntos, gostei muito, espero também tenham gostado, e até breve. Até breve, obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, adeus. Até breve. Tchau.